Bom, então aqui a gente vai trabalhar aí a formação do território brasileiro, né? Basicamente o contexto da colonização e relacionar isso com alguns aspectos históricos, né? Então a primeira coisa que aparece aí para vocês é um mapa chamado Planisfério de Cantino, né? Esse mapa é de 1502. Vocês podem notar que a formação, o formato dos países, né, dos continentes é bem similar ao que acontece hoje, né? No entanto, vocês podem notar que o Brasil aqui em especial, ele estava muito diferente do que é hoje. E a explicação disso é muito simples, né? Porque os europeus ainda não tinham maior contato com esse território, né? Já era mais comum a gente ter rotas de navegação aqui na Europa, na África, né? Porque esses europeus eles tinham vontade, eles tinham necessidade de vir até as Índias para poder buscar especiarias, temperos, etc., né? Que eram importantes para a economia da Europa da época. Então eles atravessavam aqui, passavam pela África, vinha até que essa parte aqui, o Cabo da Boa Esperança, para chegar nas Índias, né? Então, por isso que aqui a gente tem esse detalhamento um pouco melhor do mapa aqui do que em outras regiões do mundo, né? Se a gente notar aqui, por exemplo, a Oceania, onde é a Austrália, nem aparece ainda, porque ainda não tinha ainda um maior conhecimento do território. Então, na medida que essas navegações acontecem e vão avançando, o que vai acontecendo? Vai construindo nova cartografia, ou melhor, novas cartografias, representando as áreas recém-descobertas ou recém-encontradas, como é o caso do Brasil, né? O Brasil ele não foi necessariamente descoberto, ele foi encontrado e vocês vão entender o porquê, né? Aqui nesse outro mapa aqui, a gente tem algumas rotas marítimas que Portugal e Espanha faziam, né? Já a partir do século XV e XVI, né? Vocês podem notar que tem essa linha azul aqui que representa Fernão de Magalhães, né? Foi um grande navegador, e a outra do Cristóvão Colombo, né? Então, isso aqui a gente pode notar a importância que Portugal e Espanha tinham nessa época. Eram os países mais desenvolvidos do ponto de vista marítimo, né? Então, quem dominava os mares na época, automaticamente dominava a economia, tá? É uma relação importante, né? Hoje, por exemplo, a relação de domínio naval não necessariamente vai implicar no fato de um país ser mais ou menos importante. Ela pode complementar isso, né? Eu vou pegar exemplos de países como os Estados Unidos, a Inglaterra, que tem portos, que tem lugares para poder fazer conexões naval em várias partes do mundo, porque eles têm uma marinha, né, um exército, uma marinha, melhor dizendo, muito forte, e isso é reflexo da importância que isso ainda tem do ponto de vista geopolítico. Mas, hoje, né, diferente do que acontecia 500 anos atrás, para ser uma potência, a gente tem que ter poder econômico, poder político, tecnológico, entre outros. Mas, na época, Portugal e Espanha eram os países mais desenvolvidos na questão naval. Então, eles tinham vantagem em relação ao resto dos países. E é por isso que, nesse primeiro momento, eles eram destaque, né? Depois, a Inglaterra começa a tomar lugar desses dois países, né? Então, essas viagens, basicamente, elas vão influenciar na questão da descoberta de novos territórios, né? Em que, inicialmente, a ideia era ter novas rotas que levassem até as Índias, né? Então, a partir do século XV e XVI, você tem várias coisas acontecendo no mundo. Além desse desenvolvimento naval, galera, vocês têm que lembrar que o capitalismo estava crescendo, né? O que se entende pelo capitalismo? É aquele sistema econômico que visa única e exclusivamente o lucro. Defende a concorrência, o livre mercado, né? A propriedade privada. Então, isso estava crescendo na Europa. Vocês vão estudar, ou devem ter estudado o sistema feudal. Vocês se lembram que na época do sistema feudal não tinha salário, não tinha pagamento por hora de trabalho. Isso acontece depois do fim do feudalismo, e isso começa a crescer e vira o que virou hoje, né? E, além disso, a gente tem que lembrar que Portugal e Espanha, né, devido à sua localização geográfica, vou voltar ao mapa seguinte, fronteira com o Oceano Atlântico, favorecia o desenvolvimento da sua
marinha, né, da sua frota naval, né? Então, por exemplo, você não vai ver um país igual a Alemanha, que está bem no interior da Europa, ter uma frota naval tão forte. Por quê? Eles não têm mar, não têm costa, né, grande para eles poderem desenvolver a sua marinha, né? Então, é uma condição importante aí também, né? E aí a gente tem o contexto brasileiro, né, a formação aí do território ligada à situação portuguesa, né? Então, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, que é esse mapa que vocês estão vendo aqui, a gente dividiu o mundo, né? Na verdade, Portugal e Espanha, como eram importantes na época, eles dividiram o mundo em duas partes. Tendo como referência essa área aqui, onde eu estou riscando, né, são ilhas aqui, a ilha de Cabo Verde, próximo à África, o que acontece? Desse ponto, 370 léguas a leste eram territórios de Portugal, como vocês podem ver aqui na base do mapa, né? De outra forma, 370 léguas a partir daqui a oeste iria ser domínio espanhol, né? Aí vocês podem estar perguntando, mas espera aí, como é que a Espanha está com duas partes e Portugal está com somente uma? Na verdade, a gente tem que pensar que o mundo é uma circunferência, né? Apesar de não ser uma esfera perfeita, esse mapa ele é uma representação plana, né? Como se você abrisse o mapa sobre um plano. Então, por isso que ele tem essa feição. Então, a gente pode fazer essa alusão lembrando da cartografia. Aí eu poderia fazer uma pergunta para você. Putz, por que só o Brasil fala português e os outros países da América do Sul, por exemplo, não têm o hábito, ou não falavam, ou não desenvolveram o português, somente o espanhol, né? Isso tem a ver com essa divisão aqui. Porque essa linha aqui, ó, onde eu estou colocando uma cor, vou colocar esse verde, limão aqui, essa linha aqui, ela representa o limite onde começava o território português e terminava o território português e começava o território espanhol. Então, por isso que boa parte do Brasil, né, ficou sob tutela de Portugal, e aí a gente tem essa herança do idioma. Curiosidade, se na América do Sul a maior parte dos países fala espanhol, na África você não vai ter país que fala espanhol, a não ser um pedacinho aqui de Ceuta, no Marrocos, que é um território espanhol dentro do Marrocos, mas os países aqui, a gente encontra mais facilmente países que falam português. Cabo Verde, Angola, Moçambique, né, São Tomé e Príncipe. E, curiosamente, você tem territórios na Índia, né, como, por exemplo, Goa, na Índia, e até mesmo algumas regiões na China, né, que está mais ou menos aqui nessa área verde que eu estou colocando, que é a região de Macau, se falava português porque está dentro de domínios de área portuguesa. Aqui você vai ter o que a gente chama de Timor-Leste, que hoje é um país que fala português, que também foi independente tem pouco tempo, então isso tem a ver com a divisão aqui do Tratado de Tordesilhas, que foi feito entre Portugal e Espanha. Então, seguindo aí no mapa, no livro de vocês aí na página 31, a gente entende por que tem essa linha aí, dividindo o Brasil quase que em duas partes aí. Uma parte portuguesa e uma parte espanhola, tá? Na sequência, a gente vai ver aí um desdobramento desse tratado, né? Que basicamente é a ocupação do litoral por povos portugueses, né? Por alguns portugueses, melhor dizendo, e isso vai ser orientado na tentativa de buscar fontes de renda, né? Então, a ideia inicial era ter ouro e prata. Não encontrando, eles começaram a explorar o pau-brasil, que na época era muito utilizado para pigmentação, né? Para extrair a cor vermelha e tingir tecidos, porque os tecidos coloridos eram extremamente caros, né? Porque o tecido naturalmente vinha do algodão, então o algodão é aquela cor mais clara, né? Não vou falar branco porque na época não tinha essa tecnologia para deixar o algodão branco. Então era um pano mais encardido, digamos assim, né? E o pobre usava isso, tudo de algodão. Já quem era rico conseguia comprar tecido vindo da Ásia, principalmente da China, né? Aí a gente pode lembrar da Rota da Seda, né?
Então, a gente tem que pensar nisso. Então, eles exploram o pau-brasil, porque viu como uma fonte de riqueza na época, e quem vai trabalhar fazendo essa extração vão ser os índios que se submeteram ao controle espanhol. A gente vai falar disso, que alguns índios não foram domesticados, não foram controlados, né, escravizados pelos europeus, né? E a partir desse contato a gente vai ter, né, primeiramente, uma diminuição gradativa dos povos indígenas, aqueles que não se submetiam aos europeus eram escravizados, eram mortos, e além disso, né, doenças trazidas pelos europeus também comprometeram a sobrevivência dos povos indígenas, né? Então aqui a gente tem esse primeiro momento aí. Tá? Na sequência, a gente vai pegar aqui, a gente vai entender a questão da evolução do território brasileiro ao longo do tempo, né? Então, como é que a gente vai entender aqui? Agora eu vou colocar alguns mapas para a gente pegar aqui. Neste mapa aqui, que é um mapa de economia do século XVII no Brasil, aqui a gente já tem outras atividades econômicas além do pau-brasil, tá? Então, seguindo o livro de vocês aí, também seguindo até o PET, vocês já poderiam olhar isso nas páginas 32 e 33 do livro de vocês aí, tá? Então, veja bem. Então, aqui na legenda, a gente tem o meridiano de Tordesilhas, que é essa linha, né? Esse lado aqui são territórios portugueses, aqui era espanhol, e aqui a gente tem uma legenda com algumas atividades econômicas. Então, por exemplo, do século XVI ao século XVII, além do pau-brasil, né, que era típico aqui do litoral, onde era a Mata Atlântica, começa a introdução de outra atividade econômica, que está nessa cor rosa aqui, ó, que é a cana-de-açúcar. Então, a partir da experiência que os portugueses tinham em produzir açúcar no Chipre, depois na América Central, no Caribe, eles começaram a produzir cana-de-açúcar aqui também com a ajuda da Holanda. E na época, o açúcar era um produto extremamente valioso, então dava uma boa lucratividade. No entanto, os índios não estavam dando conta mais, já não tinham mais capacidade de usar índio para a produção de cana. Então, a partir desse período é que se começa a introduzir o trabalho escravo proveniente de mão de obra africana. E aí, a partir desse momento, a partir da difusão do ciclo da cana-de-açúcar, é que vocês vão lembrar que, nesse momento, Portugal começa um intenso tráfico de escravos trazidos da África para o Brasil, né? Então, a partir de mais ou menos final do século XVI, aproximadamente, começa-se um período, né, que é muito triste para a história da humanidade, que é o período da escravidão, principalmente com a introdução da mão de obra escrava africana, né? Então, a gente tem nesse período aqui a formação de algumas situações que até hoje remete à nossa história. Por exemplo, o fato da desigualdade racial, o fato de termos concentração de terra, né, porque também aqui a gente tem o predomínio do grande produtor, o grande fazendeiro, latifundiário, aquele cara que tem um monte de terra e um monte de gente que trabalha para ele e tal, né? Tem a ideia de formação do engenho, né? Quem é dono do engenho é o cara mais rico, é o cara mais importante. Isso tem até relação com a política hoje, né? Os coronéis, né? Que vocês vão estudar num determinado momento aí o voto de cabresto, né? Mandavam votar em quem eles quisessem. Então, isso tudo tem a ver com a nossa formação histórica e também pode ser relacionado com atividades econômicas, tá? Mas sempre que a gente tem esses ciclos econômicos, tanto o pau-brasil quanto o açúcar e depois a mineração, o café, uma atividade ou outras atividades que são muito importantes é a pecuária e a agricultura. Então, nessas áreas em verde aqui, ó, onde está, por exemplo, aqui o Rio São Francisco, as margens dele, você vai ter a formação da agricultura, você vai ter a formação da pecuária para abastecer as cidades do litoral que predominava o açúcar. Então, a gente não come só cana-de-açúcar, né? Apesar de que tem gente que gosta de produtos derivados da cana-de-açúcar, né? Como, por exemplo, uma cachaça, um licor e tal, mas não é o nosso caso. Então, onde você tinha só produção de cana-de-açúcar, você precisava de alimentar essa população. E da onde que vinham os alimentos?
vinha do interior do Brasil. E aí surge o Rio São Francisco, que é chamado de Rio dos Currais, porque ele vai se especializar às suas margens em produzir alimentos para abastecer as cidades do litoral, né? Então, esse é um panorama do século XVII. No século XVIII, né, a gente tem aí uma transição, né, que vai começar a ter uma queda da atividade açucareira e, consequentemente, vai entrar o que a gente chama do ciclo da mineração. E aí já surge aqui um novo modelo de cidade, por exemplo, uma cidade mais no interior do Brasil, como é o caso de Ouro Preto, né, uma cidade que vai crescer do ponto de vista do tamanho, vai ter comércio, vai ter outras atividades. Deixa eu só deixar aqui quem vai entrar. Prontinho. Tá aceita. Então, o que muda da cana-de-açúcar para o ciclo da mineração? Primeiro, na cana-de-açúcar a gente vai entender que a sociedade é extremamente rural, tá? Rural, urbano, né? Tem que saber essa divisão. E outra coisa, vai se manter ainda o trabalho escravo. Então, a gente vai ter ainda a utilização de mão de obra escrava para trabalhar nas minas, principalmente de Ouro Preto, Diamantina, né, Goiás, Mato Grosso do Sul, em regiões que tiveram o desenvolvimento da mineração. Tá? Então, no século XVIII, a gente vai ter, até 17, 18, a gente vai ter um ciclo da mineração muito forte. Lembrando, galera, que depois do ciclo da mineração, né, a gente tem ainda o crescimento do que a gente chama de drogas do sertão. O que seriam as drogas do sertão? Seriam especiarias, né? Guaraná, corante, urucum, castanha, etc., que eram muitas vezes contrabandeadas para serem comercializadas na Europa, em outras regiões. E daí que vem o nome das drogas do sertão, né? Também pode ser entendido como um ciclo econômico. E uma coisa curiosa, né, é que você vai ter nesse período, né, a figura daí dos bandeirantes também, né, que eram pessoas de origem indígena misturada com um europeu, com um africano, né, uma pessoa miscigenada, digamos assim, que vai facilitar o que a gente chama o adentramento do território brasileiro. Então esses caras vão começar a entrar aqui, viajar pelo interior do Brasil e vai contribuir de alguma maneira para poder expandir o território brasileiro. Então, os bandeirantes, né, eles são vistos de duas formas, como vilões e como heróis. Por que eles eram vistos como vilões? Porque os caras eram sádicos, eles matavam índios, escravizavam, não tinham dó, né, roubavam, eram pessoas que muitas vezes eram associadas a pessoas de má índole, mas também tem gente que vai valorizar eles pra caramba, porque eles vão ser responsáveis por descobrir áreas no interior do Brasil, né? Então, hoje a gente tem rodovias como a Fernão Dias, Presidente do a Via Dutra, Fernão Dias, né, Raposo Tavares, que são nomes de bandeirantes que dão nome às estradas, às rodovias no Brasil. E uma curiosidade, essas rodovias, muitas delas levaram em consideração a trajetos, a rotas que os índios faziam. Então, os índios, antes de pensar em construir estrada no Brasil, etc., eles já tinham seus caminhos, eles já seguiam ali algumas rotas que os bandeirantes começaram a utilizar e hoje é utilizada como referência para construir algumas rodovias no Brasil, tá? Também a gente pode lembrar desse detalhezinho aí a nível de curiosidade. Depois do ciclo da mineração, a gente vai ter, né, uma introdução do café, né? Aí já entra o café na nossa história, né? Então, nos estados aqui aí já é início do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, a gente vai ter aqui a formação do ciclo do café. E aí o café ele vai trazer uma nova dinâmica econômica para o Brasil. Notem que da mineração para o café, a região sudeste, né, vai ficar mais evidente no nosso território. E aí a gente pode notar o seguinte, que os estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e o Paraná vão começar a desenvolver essas atividades cafeeiras por causa da questão natural, clima, relevo, solo favorável, e também vai usar, por exemplo, a infraestrutura, como, por exemplo, aqui vai construir algumas ferrovias para
escoar o produto para a Europa, para os Estados Unidos, né, que era exportado, né, e junta aí nesse período o fim da escravidão. 1888 é declarada a abolição da escravatura. E aí, o que acontece? Quem vai trabalhar no café? Aí os grandes fazendeiros, né, vão começar a pensar o seguinte, olha, já que a escravidão vai ficar proibida, eu estou tomando um prejuízo, porque eu paguei por esse escravo, eles vão começar a exigir do governo que se traga mão de obra europeia. E aí, no século XVIII, a gente já tem uma outra onda de imigrantes europeus vindo para trabalhar no Brasil. Aí vem italianos, vem espanhóis, entre outros, né? E aí, só que num primeiro momento, esses caras vão chegar e vão ver, opa, eu não vim para ser escravo. Eles já eram mais evoluídos do ponto de vista intelectual, político, né? Então, eles tinham mais esclarecimento do que o africano, né? Que, infelizmente, não tinha muita condição de se posicionar contra a escravidão. E aí a gente tem essa delimitação aqui do território brasileiro, né? Essa expansão das atividades econômicas e, consequentemente, a nossa formação territorial, né? Esse mapa, ele parece um pouco difícil de entender, mas aqui a gente pode notar o seguinte, né? Vamos pegar as legendas. O que seria o Brasil hoje, né? Então, aqui você tem a capital federal, né? No caso, destacando aí o que deveria ser Brasília, mas não é. Aqui, no caso, está destacando essa bola aqui, está destacando mais a questão econômica, né, do que a questão política, né? Brasília está aqui no estado de Tocantins, aqui no Distrito Federal, mas aqui vocês podem perceber que a gente tem um detalhe maior nessa bola, que a gente pode entender aqui como o centro de gravidade econômica. Qual que é a origem disso? O ciclo do café, a mineração, juntas, né? A mineração primeiro, o café depois, foram juntando, foram gerando riqueza que foram aplicadas no estado de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, e hoje essas regiões elas são muito mais ricas do que o interior do Brasil. Aqui também no litoral, vocês podem ver que tem uma maior importância também. Então, as maiores cidades brasileiras estão sempre no litoral brasileiro, próximo ao litoral. E aí, qual que é a ideia de se entender isso? A questão da colonização, né? Então, os europeus chegam aqui primeiro, né? Salvador, Porto Seguro, depois vai para o Pernambuco e assim por diante. Então, se a gente notar, dos 5.800 e tantos municípios, aproximadamente quase mais de 3.500, eles estão nessa faixa entre essa linha verde e o litoral do que o interior do Brasil. Então, você tem lugares aqui muito vazios demograficamente, e isso tem a ver com a evolução daqueles ciclos econômicos que a gente falou até agora, tá? Então, só para não estender muito, né? Aqui a gente pode ligar a ideia de que o Brasil ele é formado por várias ilhas, né? O que seriam essas ilhas? Seriam ilhas como São Paulo, Rio, né? As grandes metrópoles, que tem muito dinheiro, tem muita concentração de renda, tem muita atividade econômica. No entanto, se você analisar essas ilhas dentro desse mar que é o Brasil, a gente vai ver que essas ilhas são desenvolvidas num mar de pobreza. E aí, analisando com o contexto atual da pandemia, a gente pode notar que as áreas que têm mais impacto da pandemia hoje são onde? O norte, o nordeste e o interior, as áreas periféricas das grandes metrópoles. O que destaca essa questão da riqueza e da pobreza sempre estar andando lado a lado, se tratando de Brasil, né? E por isso que vem essa ideia de ilhas ou arquipélagos de desenvolvimento no mar de pobreza, né? E para fechar, vale lembrar que a questão ambiental ela é muito relevante em relação a isso. Por quê? Todas essas atividades econômicas introduziram, né, geraram impactos ambientais, desmatamento, erosão, poluição hídrica, né, contaminação de água, solo, etc. Então, vale lembrar também da questão ambiental, que é muito importante para o Brasil, tá? Fechando aqui.